Oi, amores, tudo bem? Vamos a mais uma aula de português. O assunto hoje, sílabas. Nós sabemos que as palavrinhas, elas são formadas por sílabas, né? Eu posso ter palavrinhas que têm uma sílaba só, palavrinhas que têm 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou mais sílabas, né? O que são sílabas? Sílabas é um grupinho de fonema ou um fonema que são pronunciados de uma emissão de voz, de uma vez só, tá? Por exemplo, pé. Pé tem uma sílaba, ela é monossílaba, tem uma sílaba só. Gato. Gato tem 2 sílabas, ela é dissílaba. Cachorro, ela tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Elefante, elefante, ela tem 4 sílabas, ela é polissílaba. Então, de acordo com o número de sílabas, as palavrinhas podem ser monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, quando você tem 4 ou mais sílabas, polissílaba. Dentro da sílaba, nós temos a sílaba tônica e as sílabas atonais. Qual é a diferença entre essas duas? Ora, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com uma maior intensidade, né? E a sílaba ato, as sílabas átonas, são aquelas que são pronunciadas com menos intensidade. A sílaba tônica, ela pode vir acentuada ou não, ou não. E quais são os acentos? Acento agudo ou acento circunflexo. Qual é a diferença entre esses dois acentos? O acento agudo me traz um som aberto das vogais. É o caso de chá, é o caso de fé. O acento circunflexo, ele me dá um som fechado das vogais. É o caso de robô, é o caso de bebê, é o caso de lâmpada. Me dá um sonzinho fechado das vogais. A sílaba tônica, como a tia falou, pode ter acento ou não. Quando a palavrinha é acentuada, é fácil encontrar a sílaba tônica. As outras sílabas, as que eu falo com menos intensidade, são as sílabas atonais. Vamos ao exemplo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês da palavrinha árvore. Aqui está fácil de eu encontrar qual é a sílaba tônica, porque ela está acentuada. Logo, as outras são átonas, porque eu falo ar como mais forte, né? Com um sonzinho mais forte. E quando ela não está acentuada, como que eu vou encontrar a sílaba tônica? Existe uma técnica, uma maneira fácil da gente encontrar a sílaba tônica da palavrinha. Basta você chamar a palavrinha. Por exemplo, livro. Livro. A sílaba que eu demorei mais é a sílaba tônica. No caso aí é o li. O vro é a átona, tá? Então, revisando. Sílaba tônica é aquela pronunciada com maior intensidade. As sílabas que sobram, as outras sílabas, a que eu falo com menos intensidade, são as sílabas átonas. Ainda dentro da sílaba tônica e átona, nós temos a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Como assim? A sílaba tônica ela pode vir na última posição, ela pode vir na penúltima posição, ela pode vir na antepenúltima. Vamos ver os exemplos? Por exemplo, na palavrinha boné, onde está a sílaba tônica? No né, porque ela está acentuada, tá fácil, né? Então, ela é oxítona, porque ela está na última sílaba, tá? Na palavrinha vírus, a posição já é penúltima sílaba, então ela é uma paroxítona, tá? E na palavrinha médico, ela está na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Isso é um assunto que vocês já viram no 4º ano, né? A gente só está fazendo uma revisão. Dentro ainda desse assunto, nós temos os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Qual é a diferença entre esses dois? Primeiro eu tenho que saber o que são monossílabos. Monossílabos são palavrinhas que só têm uma sílaba só. Mas o que é monossílabo tônico e o que é monossílabo átono? Monossílabo tônico é aquele que a gente pronuncia, é aqueles que são pronunciados com uma maior intensidade. E ele não depende de uma outra palavrinha para ter sentido. Por exemplo,
Os monossílabos tônicos, geralmente, eles são acentuados. Tem acento, é monossílabo tônico. Quando ele não é acentuado, eu tenho que ver se ele me dá sentido sem estar numa frase, sem estar dentro de um texto. Ele solto, por exemplo, sol. Eu sei que sol é o que é, né? Eu sei o que é um sol. Então, ele não precisa estar dentro de uma frase para ter sentido para mim. É um monossílabo tônico. Se tem acento, como é o caso de pé, pé tem acento. Eu já sei que é tônico porque ele tem acento, tá? Então, o monossílabo tônico, ele é acentuado, geralmente ele é acentuado, e quando ele não é acentuado, ele sozinho ele me dá um sentido. Eu tenho um significado para ele. Já os monossílabos átonos, não. Eles são pronunciados com menos intensidade, né? Com uma menor intensidade, com pouca intensidade. E ele não tem sentido sozinho, ele precisa de uma outra palavrinha, ele precisa estar apoiado em uma palavrinha dentro de uma frase para me dar sentido na frase. Por exemplo, de. Se eu chego para vocês e falo de, o que é de, tia? De, se eu botar ele dentro de uma frase, eu gosto de você. Você vê que o de precisou se apoiar em alguma palavrinha aí para ter sentido, né? Precisou apoiar no de você, no você para ele ter sentido. Então, o de sozinho, ele não tem sentido. Ele só tem sentido quando ele está dentro de uma frase. Então, de é um monossílabo átono, tá? Então, a diferença entre monossílabos tônicos e átonos. Monossílabos tônicos são geralmente acentuados, tá? Quando eles não são acentuados, eles sozinhos me dão um sentido e são pronunciados com maior intensidade. Já os monossílabos átonos, não. Eles são pronunciados com uma menor intensidade. Sozinhos, eles não têm sentido. Eles não são independentes. Eles dependem de uma outra palavrinha para se apoiar, para ter sentido. Tudo isso que a tia falou, a tia colocou numa folhinha que está no portal, tá? Vou estar disponibilizando para vocês no portal toda essa explicação. E vocês imprimem ou colhem no caderno, tá? E colhem no caderno. Quem não tem impressora, copie o conteúdo no caderno, que é importante, tá? Vai também uma revisão para vocês fazerem também na folhinha, tá? Ó, um beijo, se cuidem, até a próxima aula. Beijo da tia.